Nosso bate-papo hoje é de um paciente que chega no pronto atendimento, no pronto-socorro. Os familiares relatam que ele vem apresentando uma cefaleia progressivamente pior evolutivamente, associada a um quadro de confusão mental inicialmente, depois evoluiu para uma sonolência, um rebaixamento de nível de consciência e muitas das vezes com vômito, sem ser precedido por náusea. E é um caso interessante, vamos ver aí os detalhes. O paciente, como eu falei, 55 anos, sem comorbidade, acabou evoluindo com essa cefaleia, com essa sonolência, essa confusão mental. E aí, pensando na possibilidade aí de repente, um acidente vascular, a gente solicitou uma tomografia. E, para surpresa, olha o que acontece, na verdade, na imagem. Uma imagem bem interessante. Você observa o seguinte: o que te chama a atenção nessa tomografia? O que te chama a atenção é esse espaço. Você pode não saber nada de tomografia, mas você sabe que tem alguma coisa errada. É essa área em preto. Essa área em preto, na verdade, que a gente chama na tomografia de região hipodensa, hipodensa porque está preenchida por líquido, e esse líquido, no caso do sistema nervoso central, é líquor, ela não deveria estar desse tamanho. Olha o tamanho gigantesco que essa paciente apresenta o sistema licórico. Então, essa paciente ela evolui aí com uma hidrocefalia. E se você parar para pensar, a gente vai ver agora o sistema ventricular, uma hidrocefalia de todos os ventrículos. Então, hidrocefalia enorme, expressiva, importante. Só que eu não sei se você lembra da doutrina de Monro Kelly. A doutrina de Monro Kelly, ela diz para a gente o seguinte: dentro do crânio, essa estrutura fechada, onde a gente tem um encéfalo ali dentro, você tem 80% de parênquima cerebral, de volume de parênquima, 10% de sangue arterial e venoso e 10% de líquor. Quando você aumenta uma dessas porções, você inevitavelmente você vai aumentar a pressão ali no interior da calota craniana. O que acontece é que muitas das vezes que você tem uma massa ou até mesmo uma hemorragia, o que acontece é que muitas vezes aquele sistema, aquele encéfalo, quando ele está bem complacente, ele tem mecanismos compensatórios. Um cérebro, um encéfalo bem complacente, você tem discretos aumentos de volume sem aumentar tanto a pressão intracraniana. É o que a gente lembra daquela curva de Langevin, que a gente já explicou, que a gente já discutiu aqui. No início, pequenos aumentos de volume não geram aumento da pressão intracraniana, mas chega a determinado momento que a complacência está tão comprometida que pequenos aumentos de volume já gera uma pressão expressiva. E nesse caso, o que aumentou de tamanho? Foi o parênquima? Não foi. A gente não viu massa importante ali. O que vimos, na verdade, é um sistema ventricular bem expressivo, bem grande, bem comprometido. E o que gera um aumento da porcentagem de quem? Do líquor, que era 10%, nesse caso ele está longe de estar comprometendo apenas 10% do volume craniano. Ele está bem expressivo. Então, aproveitando essa questão e esse ensejo, vamos discutir aí o sistema ventricular. E quando a gente para analisar o sistema ventricular, essa imagem ela é bem bacana. Ela, na verdade, é uma visão lateral do encéfalo, só que nesse momento você tem, é como se você escurecesse o sistema ventricular e você só visse ali dentro do encéfalo as áreas que são preenchidas por líquor, por esse líquido céfalo-raquidiano. No total, 4 ventrículos. 4 ventrículos. A gente tem o primeiro e o segundo, que são os ventrículos laterais, né? Não é chamado de primeiro e segundo ventrículo, são chamados de ventrículos laterais, um ventrículo lateral para cada hemisfério. A gente tem o terceiro ventrículo, que ele é medial ali, né? O tálamo formando a parede lateral desse terceiro ventrículo. E a gente tem também o quarto ventrículo, que ele é um único também, que fica ali posterior à ponte, posterior ao bulbo e anterior ao cerebelo. Então a gente tem esses
4 ventrículos. Vamos analisar aqui os pontos importantes desse ventrículo. Eu vou marcar para vocês o seguinte: a gente tem o ventrículo lateral, que é esse ventrículo em formato de C, esse ventrículo em formato de C. Você observa que tem um em cada hemisfério, correto? Vamos analisar esse ventrículo. Esse ventrículo é o chamado ventrículo lateral. A gente tem um no hemisfério esquerdo e um no hemisfério direito. E observe que ele vem desde da porção anterior do cérebro e ele toma toda a sua extensão, preenchendo ali até a região posterior. O ventrículo lateral, ele tem essa porção mais anterior, corno anterior, ou corno frontal, também pode ser chamado. Tem essa parte do corpo do ventrículo, que é a parte central do ventrículo. Depois nós temos aqui um corno mais posterior, um corno também chamado de corno occipital. E, por fim, o ventrículo, que tem o formato de C, esse braço, essa perna inferior do C, ela está lá no lobo temporal. Por isso que ele é chamado de corno inferior ou corno temporal. É justamente esse formato de C aqui, com esse corno a mais, que é o corno occipital. Então, você tem o ventrículo lateral de um lado e o ventrículo lateral lá do outro. Esses ventrículos laterais, tanto de um hemisfério para o outro, nós temos um foramezinho. Esse foramezinho, ele está entre o ventrículo lateral e o próximo ventrículo, que é o terceiro ventrículo. Agora, lembre o seguinte, você tem um ventrículo lateral de um lado, em formato de C, um ventrículo lateral do outro, em formato de C. Então, você tem dois ventrículos laterais. Só que você só tem aqui um terceiro ventrículo. Então, esse ventrículo se comunica com esse ventrículo aqui mais medial. E essa comunicação de cada um desses ventrículos laterais é chamado aqui, eu vou pontuar aqui, de forame, não está entre ventrículos, forame interventricular. E também tem o epônimo, desculpa, que pode ser chamado de forame de Monro. Forame de Monro ou forame interventricular, que comunica o ventrículo lateral com o terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo não está nos hemisférios cerebrais ali como o ventrículo lateral. O terceiro ventrículo ele se localiza ali bem na região medial. Ele é único, bem na região medial, ali entre os tálamos no diencéfalo. Desse terceiro ventrículo, o líquor ele vai descer e ele vai passar por um pequeno duto que fica ali no mesencéfalo. Lembra que o tronco encefálico é mesencéfalo, ponte e bulbo? Eu já comentei com vocês que aqui embaixo tem o quarto ventrículo. E o quarto ventrículo, ele fica onde? Ele fica anterior ao cerebelo e posterior à ponte bulbo. Ora bolas, se você tem um ventrículo que fica anterior ao cerebelo e posterior à ponte bulbo, e se você tem um terceiro ventrículo aqui em cima querendo se comunicar, e se comunica pelo aqueduto, aonde está localizado esse aqueduto? Ele está localizado na porção mais cranial, na porção mais superior do tronco encefálico, que é o mesencéfalo. Então, o que nós temos ventrículos laterais, só retomando, com seu corno frontal, a sua porção central, o seu corpo, o seu corno occipital e o seu corno temporal. Lembrando que são dois ventrículos laterais. Os dois ventrículos se comunicam medialmente com o terceiro ventrículo, através do forame de Monro ou forame interventricular, como você desejar. Do terceiro ventrículo, o líquor ele desce por um pequeno duto, um aqueduto cerebral, também tem um epônimo de aqueduto de Sylvius, fica a seu critério, e aí o líquor ganha o quarto ventrículo. Só que a gente sabe, em outras discussões também, que esse líquor ele não está presente só no interior dos ventrículos. Ele também está presente no espaço subaracnoide. E esse líquor ele sai do quarto ventrículo e ganha o espaço subaracnoide através de dois forames, lateral e medial. Forames esses chamados de Lúxica e Magendie. Lúxica e Magendie. Ou, como você preferir, forame lateral e forame medial.
tá? Abertura lateral, abertura medial, forame de Luschka. Luschka, lembra, Luschka começa com L. Então, Luschka é o forame lateral. E Magendie começa com M, é o forame medial. Tá? Magendie medial, Luschka lateral. E aí, pegando esses forames, ele ganha o espaço subaracnoide. Além de ganhar o espaço subaracnoide do encéfalo e também da medula espinhal, ganha também parte o canal ali central da espinha da medula espinhal. Ok? Então, esse é o percurso do líquor no interior do encéfalo, por esses ventrículos. E, pessoal, nesses ventrículos que é formado o líquor. O líquor ele é formado por estruturas que a gente chama de plexo coroide. Olha só essa imagem também que vai ajudar a gente. Vamos pegar aqui, por exemplo, o ventrículo lateral. Aqui a gente está no interior do ventrículo lateral. Vamos pegar ele como exemplo. Está vendo essas estruturas avermelhadas aqui? É o que a gente chama, que tem no interior do ventrículo lateral, que a gente chama de plexo coroide. O plexo coroide são invaginações. Invaginações, você tem ali células ependimárias e o líquor, ele vem de um filtrado do sangue. É um filtrado ali do sangue. Então, esse líquor filtrado do sangue, que passa pela barreira ali hematolicórica, esse líquor, ele, na verdade, ele ganha o ventrículo lateral. E aí vamos seguir o caminho só para a gente entender. Ele é produzido no plexo coroide, ganha o ventrículo lateral. Do ventrículo lateral, ele passa pelo forame aqui, ó, forame interventricular ou forame de Monro e ganha aqui, ó, o terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo, que a gente também tem plexo coroide, assim como tem o lateral. Do terceiro ventrículo, que é aquela estrutura medial que a gente já viu há pouco, ele ganha o aqueduto cerebral no mesencéfalo, o aqueduto cerebral no mesencéfalo e ganha aqui o quarto ventrículo, ou também chamado de fossa romboide. E é esse quarto ventrículo, lembrando, anterior ao cerebelo e posterior à pontíbula. E aí encontra aqui, ó, os forames. Aqui representado o forame de Magendie. Magendie começa com M, é o forame medial. E aqui, na verdade, tem o Magendie e tem o Luschka. Então, esse líquor ele passa por esses forames, ganhando agora a setinha branca aqui, ó, o espaço subaracnoide, tanto da medula quanto do encéfalo. E circula pelo espaço subaracnoide. Só que ele é produzido no interior do ventrículo, percursa todo esse sistema, cai no espaço subaracnoide e vai no espaço subaracnoide encontrar essas invaginações, encontrar essas estruturas que a gente chama de granulações aracnoides. E essas granulações aracnoides é que vão fazer o inverso. Se o plexo coroide ele produz, se o plexo coroide ele produz, as granulações aracnoides absorvem, pegam esse líquor e jogam ele novamente no sangue venoso. E do sangue venoso retorna ali para a veia jugular, para a cava superior e para o coração, já ali no sangue. Então, esse sistema ele tem que estar bem equilibrado. É como se o plexo coroide ele fosse a torneira e as granulações aracnoides fosse o ralo. Você não pode produzir a mais do que o ralo é capaz de escoar. Da mesma forma que você, na verdade, se esse ralo ele pode estar íntegro, essa torneira pode estar íntegra, mas no circuito você tem alguma coisa que comprima, que impeça esse fluxo do líquor de acontecer. E aí gera o que aconteceu no nosso paciente, uma hidrocefalia. Quando você tem nesse percurso algum tumor, por exemplo, que impeça esse líquor de seguir o seu fluxo, seguir o seu caminho, obviamente que do stop do tumor para trás, você tem a dilatação do sistema ventricular. E se você tem a dilatação do sistema ventricular, você tem aí
a perda da proporção da doutrina de Monron-Kelly 80-10-10 e, consequentemente, hipertensão intracraniana. E só lembrando que os sinais e sintomas da síndrome de hipertensão intracraniana são cefaleia, rebaixamento do nível de consciência, vômitos sem ser precedido por náuseas ou vômitos em jato. Além disso, no fundo de olho, papiledema, e você também pode ter a tríade de Cushing, que é, na verdade, a hipertensão, a bradicardia e a arritmia respiratória. Então, só para a gente fechar essa discussão sobre a hidrocefalia, lembrar que a hipertensão intracraniana, você quando tem uma hidrocefalia que num cérebro pouco complacente, você vai levar a essa síndrome que a gente acabou de falar. O sistema licórico, lembrando dos ventrículos laterais, um em cada hemisfério. Terceiro ventrículo, estrutura medial única, que se comunica com esses ventrículos laterais pelo forame de Monro ou interventricular. Terceiro ventrículo, aqueduto cerebral no mesencéfalo, comunicando o terceiro com o quarto lá embaixo, que é o quarto ventrículo, entre ponte, bulbo e cerebelo. Ali, forame de Luschke e Magendie, Luschka, forame lateral, Magendie, forame medial, o líquor cai no espaço subaracnoide, onde vai ser reabsorvido pelas granulações aracnoides. Então, quem produz? Plexo coroide. Quem absorve? Granulações aracnoides. Aonde está o plexo coroide? No sistema ventricular. E aonde estão as granulações? No espaço subaracnoide. Pessoal, não deixe de curtir, de gravar, de salvar, de compartilhar e de continuar conosco discutindo aí esses casos baseados aí na neurociência aqui no Neuro do Zero. Um grande abraço para vocês.